A reforma tributária do Brasil, depois de décadas de discussão, finalmente saiu do papel. E com ela vieram os novos impostos, o IBS e a CBS. Mas, se parece que a aprovação no Congresso foi o final da história, bom, na verdade a gente está só começando um capítulo totalmente novo e bem complexo. E é aqui que está o ponto central, né? A Constituição deu o sinal verde, mas não foi um cheque em branco. Existe todo um conjunto de regras, quase um manual de instruções que não está escrito na capa que os legisladores são obrigados a seguir. E é esse manual que a gente vai decifrar juntos agora. Pensa assim. A aprovação da emenda constitucional foi o primeiro ato de uma grande peça. Agora, a gente está entrando no segundo ato, que é, sinceramente, o mais crucial de todos: a criação da tal lei complementar. É ela que vai dizer nos mínimos detalhes como esses impostos vão funcionar no nosso dia a dia. E esses limites, eles funcionam como barreiras de proteção, sabe? Quase invisíveis, mas que estão lá para proteger os contribuintes e a própria economia. A nossa jornada hoje é justamente essa: descobrir onde estão essas barreiras e como elas funcionam de verdade. Para a gente entender isso, vamos pensar numa cebola. A gente vai começar pela camada mais externa, a mais óbvia, as regras formais, ou seja, como essa nova lei tem que ser construída, qual é o procedimento correto. E a primeira regra, a número 1, é o tipo de lei que precisa ser usada. Não pode ser qualquer uma. Os novos impostos só podem ser criados por lei complementar. E o que isso significa na prática? Significa que a aprovação exige um consenso muito maior no Congresso. É mais difícil de passar e mais difícil de mudar depois, o que, no fim das contas, traz mais segurança e estabilidade para o sistema todo. Além disso, tem um outro ponto-chave. A lei complementar não pode terceirizar a responsabilidade. Ela mesma precisa definir os pilares do imposto: quem paga, sobre o que se paga, como se calcula. Essas decisões cruciais não podem ser delegadas para um comitê ou para uma portaria ministerial no futuro. Tem que estar ali, na lei principal. Isso leva a gente para um ponto fundamental. A nova lei não surge do nada, num vácuo. Ela precisa seguir as regras de um manual mestre que já existe para todos os impostos no Brasil: o Código Tributário Nacional. Pensa assim, o Código é o grande livro de regras do jogo tributário. A nova lei do IBS e CBS é um capítulo novo, que tem que ser totalmente compatível com o resto do livro. Certo. Já vimos a casca, a parte formal. Agora vamos mergulhar no conteúdo, no que a Constituição diz explicitamente. E olha, aqui cada palavra importa e a gente vai entender direitinho o porquê. A palavra-chave aqui é operações. Presta atenção nisso. A Constituição não disse que o imposto é sobre bens e serviços e pronto. Ela disse que é sobre operações com eles. E essa pequena preposição muda completamente o jogo. Mas o que é uma operação? É um negócio jurídico. É uma transação, um acordo entre duas partes, quem fornece e quem adquire. Não é só um evento físico acontecendo, mas um ato que tem consequências legais. Então, para ficar bem claro, uma venda na loja é uma operação. Um contrato para desenvolver um software é uma operação. Agora, se um caminhão com mercadorias é roubado, isso não é uma operação tributável. É um evento, um fato, mas não um negócio jurídico. Essa é a primeira grande fronteira que impede o imposto de alcançar eventos aleatórios da vida. Agora a coisa fica mais interessante. A gente vai entrar no coração do mistério. As regras que não estão escritas ali com todas as letras, mas que são reveladas pelo contexto, pelas entrelinhas. Essa analogia da fonte que a gente usou na pesquisa é perfeita. Uma palavra isolada, como banco, pode significar um monte de coisas, né? O seu verdadeiro sentido só aparece quando a gente olha o contexto. E é exatamente esse trabalho de detetive que vamos fazer agora com a lei da reforma. A própria Constituição nos dá duas pistas importantes. Primeiro, o imposto deve ser neutro, o que só faz sentido se ele estiver incidindo sobre uma atividade econômica. Segundo, ele é não cumulativo, o que pressupõe uma cadeia de produção e consumo. Juntando essas duas pistas, fica claro que o alvo do imposto são negócios, atividades empresariais e não atos isolados da vida pessoal. E aqui entra outra ferramenta poderosa de interpretação, o silêncio. Às vezes, o que a lei deixa de dizer sobre um caso é tão importante quanto o que ela diz sobre outro. Quer ver um exemplo perfeito disso? Para as importações, a Constituição é super explícita. O imposto incide ainda que a pessoa não seja um contribuinte habitual. Agora, repare bem, para as operações normais dentro do Brasil, essa frase simplesmente não existe. Ela foi omitida.
E aqui está a grande revelação. Ao criar uma exceção tão clara e específica para a importação, o silêncio da Constituição para o resto nos diz que a regra geral é exatamente o oposto. Isso significa que, nas operações dentro do país, o imposto deve incidir sobre quem faz daquilo um negócio, com habitualidade. Ele não foi feito para taxar, por exemplo, a venda ocasional de um bem usado entre duas pessoas. Certo, agora vamos dar um passo para trás e ver o quadro completo. Como essa nova lei precisa conviver em harmonia com todo o sistema de impostos que já existe no Brasil. A melhor metáfora que existe para isso é de um quebra-cabeça. O sistema tributário brasileiro já tem várias peças, cada uma com seu espaço bem definido. O IBS e a CBS são peças novas, que precisam encontrar seu lugar exato sem invadir o espaço das outras que já estão lá. Olha só como isso funciona. Os estados, por exemplo, têm competência exclusiva sobre o imposto de doações. A União, sobre operações financeiras, o IOF. A nova lei do IBS e da CBS não pode simplesmente decidir que vai tributar uma doação. Isso seria invadir o espaço de outro imposto, o que a Constituição proíbe terminantemente. Ok, a gente descobriu um monte de regras, explícitas e implícitas. Mas, no fim do dia, por que tudo isso é tão importante assim? Resumindo a ópera, o que afinal pode ser taxado pelo IBS e pela CBS? Se a gente juntar todas as peças que descobrimos, temos um filtro de 5 etapas. Primeiro, tem que ser uma transação jurídica. Segundo, feita por um contribuinte habitual. Terceiro, dentro de uma atividade econômica. Quarto, com destino ao consumo. E por fim, e talvez o mais importante, sem invadir o território de nenhum outro imposto. E o ponto crucial é este. Esses limites não são meros detalhes técnicos para advogados. São as barreiras que protegem o cidadão comum de o imposto entrar na sua vida pessoal, que dão previsibilidade para as empresas poderem operar e investir e que mantêm o pacto federativo de pé. O que está em jogo aqui é a segurança jurídica do país inteiro. E com tudo isso em mente, fica uma pergunta no ar. Com a lei complementar agora em debate acalorado no Congresso, qual desses limites que a gente descobriu hoje será o ponto mais disputado? A definição de contribuinte habitual? A fronteira com outros impostos? Uma coisa certa, acompanhar esse debate agora ficou muito mais interessante.